Pessoal, eu ainda sou principiante, amador nisso aqui, viu? Então estou tentando ver como que eu faço para avisar o pessoal. Aqui eu estou vendo convidar amigos. Convidar. Bom, pessoal, boa noite. Espero que a transmissão saia perfeita aí, que vocês possam ouvir tranquilamente e que possam entrar muitos irmãos aí, pessoas. Meu primo acabou de entrar, glória a Deus. Fico feliz com você, meu irmão, entrando na live, hein? João, grande João. Acho que tem mais pessoas. Olha, já que bênção, hein? Vamos começar a nossa live da noite, então, irmãos. Vamos ver o que Deus tem para nos entregar nesta noite, né? Não somos nós que conseguimos entregar qualquer coisa que venha dos céus. É Ele mesmo que nos entrega, né? Então, vamos acreditar que Deus irá falar com a gente nessa noite. Vamos acreditar que Deus vai nos entregar um grande presente para nós. Todos os dias Deus nos dá oportunidades. E hoje não vai ser diferente. O Senhor irá nos entregar algo maravilhoso essa noite, eu creio, irmãos. Reúna a sua família, chame as pessoas que estão dentro da sua casa. Ó, meu amigo, nossa, a Dani está aí. Que Deus abençoe a vida do Lunga, da família. Deus abençoe, meu irmão. Tatiele, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Fico muito feliz de vocês estarem dispostos, abertos para ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós hoje. Vamos orar então? Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, este período, Senhor Deus, da sua palavra nas suas mãos, Senhor. Pai, eu me desfaço de tudo que eu tenho como ser humano, Senhor, para que o Senhor se engrandeça através da minha vida, Pai. Nos traga, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai. Eu não quero falar coisas difíceis, nem usar de nenhuma artimanha, de nenhuma metodologia, Senhor Deus, para levar a sua palavra. Eu quero ser simples, Pai. Pois o Senhor foi simples nessa terra. O Senhor, meu Pai, veio de uma maneira tão simples, Senhor Deus, que faz com que a gente, Senhor Deus, se torne capaz, Senhor Deus, de viver uma vida melhor e não uma vida regrada, Senhor Deus, aos luxos dessa terra, às vaidades, Senhor Deus, que o mundo tem oferecido para nós, Pai. Nós queremos cada dia mais ser pessoas simples, pessoas com o coração entregue no seu altar, pessoas, Senhor Deus, que satisfaçam minimamente a sua vontade, Senhor Deus, sobre essa terra, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina, Senhor Deus, a ser uma pessoa um pouco melhor, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, como nós devemos
amar ao próximo, Senhor Deus, como a nós mesmos. Muitas vezes nós somos egoístas, Pai, nós somos egocêntricos, como o mundo está sendo, Deus. Mas nós queremos, meu Pai, partilhar tudo que o Senhor tem entregue para nós. Pai, venha falar nessa live com cada um de nós, Senhor. Nós não sabemos quantos estarão visualizando, seja agora ou daqui um dia, 2, 3, mas que o seu Espírito esteja presente a todo tempo, pois o Senhor é onipresente, Pai. O Senhor está aqui agora e estará nessa live amanhã, depois, até quando ela, meu Pai, estiver no ar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com cada um, Pai, com cada vida que se dobrarem, Pai, para ouvir a sua palavra. Aqui não está o Ricardo, Pai, não é o Ricardo que irá falar, e sim um servo do Senhor. Eu estou disposto, meu Pai, a te servir neste momento. Eu me coloco à sua disposição, Senhor, para que o Senhor venha me entregar as palavras certas, para alcançar essas famílias, esses lares, Senhor Deus, este povo que está querendo ouvir a sua voz, Pai. Que nada venha do Ricardo e tudo que venha do Senhor, Pai. Que toda inteligência agora saia da minha vida. Pai, que venha a sua sabedoria, que venha a sua voz, Pai. O Senhor é o verbo. O Senhor se faz presente neste momento, Pai. Visita cada lar agora, tira toda a confusão e coloca entendimento ao coração e à mente de cada um nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, uma palavra, apesar dela estar aberta para todos nós, mas muitos acabam não tendo o privilégio ou fazendo um esforço de buscar entender um pouco mais da palavra. E eu quero trazer para vocês aqui uma palavra hoje sobre oração. Por que as nossas orações não são atendidas? Por que muitas vezes passam dias e dias a gente orando pela mesma coisa e a gente acaba não sendo atendido? Às vezes a gente até questiona a Deus, né? Por que, Deus? Eu tenho orado tanto, eu tenho dado dízimo, eu tenho ido aos cultos, eu tenho amado ao meu irmão, eu tenho ajudado a viúva, ajudado o pobre. E por que o Senhor não me entrega aquilo que eu tenho clamado há anos, há tempos? Então eu quero que essa live faça com que a gente reflita um pouco como que nós estamos orando, se nós estamos orando da maneira certa, se nós estamos pedindo da maneira certa para Deus, se nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade, né? Porque o mundo perece por falta de conhecimento. Então hoje Deus irá nos entregar muito conhecimento, irmãos. Porque é através do conhecimento da palavra do Senhor que nós alcançamos lugares altos. É através da palavra do Senhor que nós conseguimos conquistar aquilo que a gente tanto quer. Muitas vezes a gente quer coisas que não é a vontade de Deus e a gente fica insistindo naquilo. Então eu creio que Deus irá nos mostrar nessa noite como que deve ser a nossa oração, como que a gente deve fazer para que Deus possa nos atender, né? Porque nós estamos vivendo hoje num mundo onde existem pessoas pedindo coisas tão fora de contexto do que Deus gostaria de entregar, que muitas vezes está agradando mais ao mal do que a Deus, né? Então vamos parar para a gente refletir hoje se nós estamos orando certo, utilizando as palavras e a maneira correta para orar. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 18:10. Que aqui, irmãos, nós temos um belo de um exemplo aqui para nós iniciarmos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Nós temos um exemplo aqui onde nós vamos passar, de verdade, eu vou passar vários versículos, tá? Se vocês puderem ir anotando, porque eu acho que vai ser uma pregação que vai fazer você
crescer muito se você valorizar isso que Deus vai falar com você. Vai fazer com que as suas orações sejam atendidas. Ou que ao menos você entenda o porquê que as suas orações não são atendidas. Ou por que você tem questionado tanto a Deus. Porque Deus, ele é fiel para nos entregar, e nós que não sabemos, né, como receber as bênçãos do Senhor. Então vamos lá, Lucas 18, versículo 10. A partir do 10 aqui. Né? Aqui é uma parábola que fala sobre o fariseu e o publicano. São dois tipos de orações de dois tipos de pessoas diferentes. Só que Jesus, ele sempre nos surpreende, né? Vocês vão ver como aqui, essa aqui é algo que talvez eu tenho certeza que vai te surpreender. Deus vai te surpreender agora, já nesse primeiro versículo que nós vamos ler. Nessa primeira passagem, nesses versículos, do 10 ao 14. Eu vou ler rapidamente e depois você acompanha, mas anote aí se possível, irmãos. Olhem só, Lucas 18, a partir do 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Olha como que o fariseu orava, irmãos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, que era Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui é a palavra do próprio Jesus falando. Irmãos, vamos parar para pensar. Aqui ele está falando de um fariseu e de um publicano. O fariseu, naquele tempo, quem eram os fariseus? Vamos primeiro entender como que esse fariseu orava e quem ele era, para a gente poder entender por que ele orava daquela forma. Na verdade, os fariseus eram um grupo de judeus, né? E os judeus entendiam muito da lei. Eles entendiam nos mínimos detalhes da lei, né? E eram pessoas bem entendidas, bem sucedidas, pessoas que estavam por dentro do que tinha que fazer e seguiam ali piamente o que a lei pedia para que fizesse. Mas se ele era uma pessoa tão conhecedora, por que ele orava dessa forma? Acreditando que ele era uma pessoa ideal. Ele falava: poxa, eu assisto os cultos, eu dou dízimo, eu faço tudo certinho. Vamos colocar isso nos nossos tempos de hoje. Sabe quem seriam esses fariseus, irmãos? Não se escandalize, mas aqueles que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus. Se você está dentro da igreja, você conhece a palavra de Deus, mas se você tem orado de maneira a se colocar num lugar maior, como que Deus pode ouvir a sua voz? Se você falar: poxa, eu sou dizimista, Deus, por que isso acontece comigo? Senhor, eu não sou igual aquele que rouba, eu não sou igual aquele governador, igual aquele, por que eu estou sofrendo dessa forma? Vocês acham que uma oração dessa agrada a Deus? Nós não podemos, Deus conhece os nossos corações. Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus, para que Ele possa entender o que nós estamos precisando. Nós não precisamos nos justificar perante a Deus. Ou vocês acham que Deus não conhece quem você é? Esses fariseus aqui, eles eram conhecedores, religiosos. Quantos religiosos hoje estão na igreja sem conseguir evoluir como ser humano, sem conseguir evoluir como pai, como mãe, como filho, como irmão? Muitos hoje em dia acham que são melhores que outros por estarem indo na igreja.
Ah, eu vou para a igreja, eles não vão, esse rouba, aquele não sei o que, esse é corrupto, esse vai para o inferno, esse bebe, esse se prostitui, esse usa droga. Nós, como cristãos, a gente não pode julgar, irmãos. Se você estiver julgando, você está errado. Nós temos que amar o pecador. Como que você tem feito as suas orações? Por que será, eu te pergunto, que as suas orações não são ouvidas por Deus, não estão sendo ouvidas por Deus? Talvez você tenha se achado a pessoa, a última bolacha do pacote, como um linguajar aqui popular que a gente costuma ouvir. Talvez você tenha se achado uma pessoa capaz, né? Uma pessoa que já chegou no último estágio de um cristão, né? Talvez você pense que você não peca, talvez você não reconheça quando você erra, talvez você não sinta a vontade, você sinta até vergonha de pedir perdão para um irmão que está abaixo de você. Quantas pessoas se colocam num altar que não é dele? Quantas pessoas não negociam o cargo que ocupam por vaidade, por egoísmo? Como que vocês querem que a oração de vocês sejam atendidas? Se vocês não conseguem se colocar no seu lugar de pecador, nós somos todos pecadores. Como que o publicano, vamos chegar agora, falamos dos fariseus, né? O fariseu, como ele estava aqui, ó, ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, e o publicano, estando de em pé longe, não ousava nem falar, nem levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito e falava: ó Deus, se propício a mim, pecador. É esse que Deus quer, que nós nos reconhecemos como meros pecadores. Você pode ser quem você for, você pode ter 50 anos de cristianismo, você pode ser meramente um religioso, por estar 50 anos servindo o Evangelho de Deus. O tempo de conversão, meu irmão, minha irmã, isso não vale nada para Deus. O que vale é quem você tem sido hoje. Você tem sido humilde o suficiente para entender que você é um pecador? Que você precisa nascer de novo? Todos os dias, não é só no seu batismo que você nasceu de novo e agora você pode estar por cima de todo mundo? Como que tem sido as suas orações? Nós precisamos entender que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E tudo que a gente tentar mudar, quantas vezes, eu quero agora abrir um parênteses aqui em meio a essa conversa. Quantas vezes nós nos tornamos igual a esse fariseu? Fazendo sabe o quê? Querendo orar de uma maneira difícil, não errando no português, falando como um presbítero, um bispo, um pastor ora, querendo impressionar aquele que está do lado, orando para que o outro possa ouvir aquilo que você está falando. Será que é desta forma que Deus se agrada? Será que Deus... às vezes a gente... amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha e desça. Será que a gente precisa colocar um glamour tão grande, sendo que ele pede para que a gente ore no nosso quarto, em secreto ali, ó. Quando eu estou orando no meu quarto, irmãos, eu apago até a luz, porque não importa nada. Nem quero que ninguém esteja perto. Como que está sendo a sua oração? Você tem orado para que outros ouçam aquilo que você está orando? Você tem orado de uma maneira a olhar para si mesmo e reconhecer as suas como eu digo, as suas qualidades? Você acha que Deus não conhece as suas qualidades? Nós temos que olhar para as nossas deficiências. Nós temos que olhar para as nossas dificuldades, onde nós somos fracos. É esse diálogo que Deus quer. Porque ele fala que quando nós nos colocamos como fracos, ele nos faz forte. Agora, como esse fariseu, ele orava: poxa, eu entrego o dízimo, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana.
Você quer falar isso para Deus? Deus conhece o seu coração. Jesus, ele se agradou mais de qual? Do publicano. Quem era o publicano? Era o corrupto. O publicano era aquele que cobrava mais impostos do que deveria. Os fariseus tinham raiva dos publicanos, porque os fariseus faziam tudo direitinho. Quantas pessoas que acham que fazem tudo que é direitinho têm raiva daquelas pessoas que talvez não estejam no nível deles diante do mundo? Nós somos todos iguais perante a Deus. Você não é melhor do que o seu irmão. Se Deus te entregou, se você está no lugar que você está ocupando hoje, seja no ministério, no trabalho, na sua casa, foi Deus que te permitiu isso. E você valoriza isso ou você acha que você conseguiu com os seus esforços? Nós precisamos nos colocar como servos, pecadores, como pessoas que não têm condição alguma de receber nada de Deus, de exercer nada se não for com o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Se for o Ricardo falando aqui, não vai adiantar nada. Sabe por quê? A palavra vai bater e vai cair. Tem que ser o Espírito Santo falando ao seu coração. O Espírito Santo precisa entrar na sua vida. O Espírito Santo você precisa se reconhecer como um pecador. Seja você pastor, presbítero, diácono, tem gente até apóstolos aí. Seja lá quem for. Se reconheça como um pecador. Assuma que você erre. Assuma que você erra. Assuma que você não consegue fazer por mais que você tente. Se você está cansado, é porque você não tem permitido que Deus haja na sua vida. É você que está agindo. É a sua força que está dando resultados. Os seus resultados são carnais. Não permita que os seus resultados venham de você mesmo. Que as suas orações possam encontrar os céus e os seus resultados vir de Deus e não da sua capacidade, da sua intelectualidade, da sua força, do seu machismo. Nós precisamos nos esvaziar para que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, se engrandecer na nossa vida. Vamos abrir agora, vamos ler o Pai Nosso. Mateus 6. Mateus 6 nós temos o Pai Nosso. Vamos ver se é fácil a gente orar. Eu oro todo dia. Se você ora todo dia, você está orando pouco. Porque se você ora todo dia, era sinal que se você ora, vamos mudar. Se você ora 1 hora por dia, é sinal que você consegue orar 2. 2 horas. Se você ora 2, é sinal que você consegue 4. Se você ora 1 vez por semana, é sinal que você consegue 2, 3. Não é importante o quanto você ora, é como você ora. Talvez você ora demais e se acha melhor do que o outro. Saiba que Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o quanto que cada um consegue suportar. Amém? Vamos só refletir um pouco sobre Mateus 6. 6:9, ele fala assim, ó. O versículo 8 eu acho importante também. Vamos ler aqui, ó. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos. A oração dominical, né, que é o Pai Nosso. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, será que nós temos dimensão daquilo que nós estamos falando? Ou isso já virou uma coisa mecanizada que a gente repete, chegar no final do Pai Nosso, você já esqueceu. Você levanta, vai almoçar, tomar um café, você fala, por que eu li, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Se a gente pede isso na nossa oração, nós temos que entender que a vontade de Deus é diferente da nossa. Quando eu acabo de orar, já vai voltar a minha vontade de novo.
Então, será que Deus vai ouvir um Pai Nosso de uma pessoa que fala que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, mas assim que eu viro as costas eu passo a fazer a minha vontade e esquecer a vontade de Deus? Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida. Caso contrário, as nossas orações não serão atendidas. Você entrega um presente para o seu filho quando ele te desagrada, quando ele não faz aquilo que você pede. Se você entrega, você está errando. Porque você está entregando um presente para uma pessoa que não é merecedora. Então, para nós orarmos, para nós recebermos aquilo, nós precisamos praticar aquilo que a gente está falando. Quantas pessoas não praticam aquilo que pregam? Ou vocês acham que todos os pregadores são aquilo? Existem pessoas, pregadores, que só faltam se endeusar assim. Só falta fazer uma estátua dele e colocar na frente da igreja. Que é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que você nunca viu pedir perdão para ninguém. Existem pessoas aí que são semideuses. São pessoas que tá mais Deus do que os apóstolos que andaram com Jesus. Pessoas que você não vê falar nada, um pedido de perdão, nada, não se reconhecem pecadores, se acham melhores do que outros. Uma oração dessa pessoa é vista como o quê? Estado de carnalidade, meus irmãos. Estado de carnalidade, é isso que gera. A oração bate e volta. Os resultados são todos carnais. Nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. E como que isso acontece? Como que isso acontece? Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? João 4, 23, 24, ele fala isso para nós. João 4, 23. Ele fala, olha, 4, 23. Mas vem, 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O fariseu específico lá que nós lemos em Lucas, ele estava pedindo não espírito em verdade. Ele estava pedindo para ele mesmo. Ele estava querendo julgar o publicano, se colocando num lugar melhor do que o outro. Você já pensou? Pense em uma coisa. Se você orar, Senhor, por que eu não recebo isso? Eu não uso droga, eu não bebo, eu não me prostituo, igual essas prostitutas, igual esses traficantes, esses ladrões. Senhor, eles que erram, Senhor. Eu não erro. Como que Deus enxerga isso? Como que Deus enxerga uma pessoa que ora se exaltando, se autoproclamando? Nós não podemos, nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Devemos nos colocar no nosso devido lugar, lugar de um mero pecador. Para isso, irmãos, nós precisamos lutar contra a carne o tempo todo. Nós precisamos lutar o tempo todo contra as nossas vontades. Não podemos achar que nós somos capazes, que nós somos melhores, que nós somos pessoas altamente capacitadas para exercer qualquer função que seja. Por mais capacitado que nós estejamos, nós nunca seremos suficientes para fazer aquilo que Deus espera de nós. Nós sempre estaremos aquém do que nós poderíamos fazer para Deus. Não ache que você já fez o máximo. Não ache que você já fez o melhor, que você já entregou para Deus aquilo que você poderia. Nós precisamos entender que as nossas orações precisam estar conectadas com a vontade de Deus e não com a vontade da nossa carne. A nossa carne é enganosa, a nossa alma nos engana. Nós não podemos
Como eu citei agora do Pai Nosso. Nós oramos o Pai Nosso, só citei o começo. Mas se a gente for continuar lendo, você vai vendo que tudo que a gente fala, chegar no final, muitas vezes a gente esquece e passa a fazer tudo ao contrário. Se eu creio no Pai Nosso, eu tenho que exercer o que o Pai Nosso pede, para que os meus pecados sejam perdoados. Se eu não perdoar aquele que me ofende, como que eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados? Como que eu quero que as minhas orações sejam atendidas? Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Hipócritas. Pessoas hipócritas. Falam uma coisa e fazem outra. Não acreditam naquilo que pregam. Ou pregam a verdade enquanto está na frente das pessoas. Quando vira as costas, vai fofocar, vai falar aquilo que não deve. Como que a sua oração pode ser atendida? Não se escandalizem comigo. Não pensem a vocês que eu sou diferente de vocês. Nós somos todos iguais. Eu não me coloco melhor do que nenhum de vocês que está assistindo essa live agora. Nós precisamos sim viver aquilo que a gente acredita. Nós precisamos sim fazer aquilo que a gente prega. Você quer que o seu filho se dê bem na vida sem que você está bem com você mesmo? Você quer que a sua mãe esteja bem se você não está bem? Você quer que o seu filho vá para a igreja sendo que você não vai? Você quer que o seu irmão conheça a verdade sendo que você não procura conhecimento? E vive clamando e pedindo ao Senhor para que Ele te entregue as coisas? Senhor, melhora o meu relacionamento. Senhor, me dá uma casa própria. Senhor, me abre a porta de um trabalho. Senhor, me faça isso, me faça aquilo. O que você tem feito para que as suas orações possam ser ouvidas? Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel. Nós precisamos ter a mesma fidelidade para com Ele. Um relacionamento precisa das duas lados. São duas partes. Não é um só que fala e o outro só ouve. Vocês já viram pessoas assim? Só ele fala e o outro só ouve. Quer concordar? Concorde, porque se você não concordar, você está em desobediência. Está amarrado em nome de Jesus. Existe, tem que existir. A igreja é isso, ó. Ó, o cabeça, sabe quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Nós somos os membros. Eu sou o dedinho mindinho. Aquele dedinho pequenininho. O menor de todos, lá do pé. Só que se cair um prato em cima, uma pedra, eu vou sentir. O corpo inteiro vai sentir. Então não queira você achar que você é o cabeça. Não queira achar que você é o braço direito. Aquele que pega tudo, o mais poderoso. Talvez você seja a unha. Então, irmãos, se coloque num lugar. Nós devemos estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Nós não somos melhores do que ninguém. Esses dias agora, eu conversei praticamente quase 1 hora com um morador de rua. Eu pude aprender muito com ele. Usador de crack. Crack. Sabe o que é isso? Crack. Pois é. E aí, qual o problema? Você ficou 1 hora conversando com um morador de rua, um crack, e aí? Pude entregar algumas coisas para ele. Mas eu acho que eu recebi muito mais do que eu entreguei. Porque eu pude aprender muito com aquele pecador, tanto pecador quanto eu. O pecado dele é diferente. Eu, graças a Deus, hoje Deus me livrou de muitos lugares. Mas ainda preciso me livrar de muitos outros lugares. Ou você acha que você já é um semideus? Temos que nos reconhecer como pecadores.
Não é porque você tem uma família bem constituída, um trabalho, você não rouba, você não se prostitui, que você não tem falhas. Paulo é um exemplo, né? Não preciso nem entrar nesse contexto agora, mas ele tinha um espinho na carne, né? E quem é você para dizer que você não tem? Quem é você para dizer que você é uma pessoa melhor do que outros? Se coloque no seu devido lugar para que as suas orações possam ser ouvidas. Seja agora como o publicano que orou, bateu no peito sem ter coragem de olhar para o céu e falou: eu sou um pecador. O fariseu não, se gabava. Falava: não, eu sou dizimista, eu frequento os cultos. Os fariseus de antigamente são os religiosos de hoje. Faça uma analogia para ver. Os publicanos são aqueles que estão aí fazendo as coisas erradas, estão fazendo tudo errado. Se você tem sido um fariseu, se converta dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Repense a maneira como você está lidando com a sua vida. Você não é melhor do que ninguém. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é o ponto de vida, porque Deus quer que nós nos entregamos a Ele de pensamento, segundo a vontade dEle, irmãos. Não é segundo a nossa vontade. Às vezes a gente quer que as pessoas batam no seu ombro: ô, você tá de parabéns, hein? Você é um homem de Deus, hein? Nossa, você é um homem de Deus. Nós não precisamos disso. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Se nós estivermos alinhados com Deus, nós faremos isso para outras pessoas que estão fora. Não ache vocês que vocês estão capazes. Nenhum de nós somos. O dia que eu me achar mais capaz do que você pode ter certeza que a minha vida vai começar a regredir. Que Deus começa a tirar. Porque nós nos colocamos num lugar que não é nosso. O único que está acima de todos nós que estamos ouvindo essa live hoje chama-se Jesus Cristo. Não existe ninguém acima de nós a não ser Jesus Cristo. Viva a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é o nosso padrão. O padrão, o nosso superior chama-se Jesus Cristo. .com. Nós precisamos estar debaixo da vontade dele. Nós não podemos. Sabe por quê? Porque senão o que vai falar através das nossas vidas é a carne. E o Espírito que vivifica. Amém? João 6. Abram aí João 6. João 6. João 6. 6:63. Olha o que ele diz. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Quem havia de trair Jesus estava andando com eles. Estava andando com ele, perdão. Ou você acha que quem traiu Jesus estava fora da igreja? Estava fora, estava do lado deles. Estava do lado dele, perdão. Quem traiu Jesus estava do lado dele. Quantos traidores estão ao seu lado? Quantos traidores têm se colocado como santos? Não tem nem dado ouvidos para aquilo que você precisa. Quantos? Nós não podemos mais dar ouvidos para traidores, pessoas que se acham melhores do que outras,
pessoas que se colocam não no lugar de um pecador, mas de um lugar de uma pessoa, sei lá, entendeu? Melhor do que outras. Nós temos que nos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Tudo que eu tenho não vale nada para Deus. Tudo que Ele me entregou, sim, isso vale. Se eu souber administrar. Se eu valorizar da maneira certa. Se eu orar por mim, só por mim, Senhor, hoje eu estava orando e pensando comigo, né? Como que tem sido as minhas orações? Às vezes a gente acaba falando palavras, querendo falar palavras difíceis, né? A gente acha que só o pastor sabe falar, só o bispo, só a bispa, só essas pessoas. Todos nós sabemos falar. Quer um exemplo? Nós estamos estudando a Bíblia aqui em casa e às vezes não, todas as vezes, eu sempre peço para os meus filhos orarem. E o Richard, que não sei se vocês conhecem, mas é o mais novo, tem 10 anos, e esses dias ele falou, pai, eu não sei orar, pai, eu não sei orar, eu não sei, entendeu? E aí eu falei para ele, mas o papai também não sabe, a gente também não sabe orar. Se nós soubéssemos orar da maneira certa, se existisse uma fórmula de orar da maneira certa, nós estaríamos, a maioria, 99% estaria errado. Porque nós não iríamos orar todo mundo igual. Se o Pai Nosso fosse a única maneira certa de orar, nós estaríamos feitos, porque era só seguir a receita, mas não é. Não é simplesmente repetir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Não é a gente orar, falar como ele falava. Não use de vãs repetições. O problema não está em nós queremos orar de uma maneira repetitiva ou mecanizada ou de uma maneira um pouco mais rebuscada, com palavras lindas. Eu falei para o meu filho, para o Richard, ora do jeito que você quiser, que o Papai do Céu conhece o seu coração. Ora no nosso almoço, no nosso jantar. Ah, mas como que eu oro? Ora do jeito que você quiser. Ah, Papai do Céu, ele fez uma oração tão simples no comecinho, que eu tenho certeza que Deus recebeu muito mais do que a minha. Então não é como você ora. Não é as palavras, não é o quanto você ora, perdão. Não é o tempo de oração. Eu oro 1 hora. Nossa, eu oro 2 horas por dia. Nossa, eu oro 3 horas. Tem que ver como você está orando. Tem que ver como que você está se entregando verdadeiramente. Se a sua oração tem aberto o céu. Se a sua oração tem sido uma oração verdadeira perante ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Em Isaías 41 fala, descansa nele. Você tem orado e já querido acelerar o processo? Ou você tem aprendido a descansar no Senhor? Né? A gente só ouve falar, oração não é miojo lamen. Não é, e não é mesmo. Nós precisamos entender que oração é um relacionamento de qualidade com Deus. Não é um relacionamento onde você ora nem 1 minuto, nem 12 horas direto. Não é essa a questão. É bom orar muito? Claro que é. Mas o que está valendo mais é a maneira como a gente ora. O publicano bateu no peito e falou, eu sou pecador, só! Senhor, eu sou pecador, só! O fariseu já incrementou a oração, né? Já, nossa... Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Eu sigo a lei, item a item. Eu não mato, eu não me prostituo. Eu não cobro impostos igual o publicano. Qual é a nossa tendência? Nós estamos mais para o fariseu ou mais para o publicano? Se você está mais para o fariseu, mude. Agora é a hora de você se colocar como um publicano. Reconhecendo os seus problemas, os seus defeitos, reconhecendo que você é fraco,
que você é um pecador, que por mais que você tente, você não consegue. Nós somos fracos. Sabe qual é? Eu ouvi, né, um tempo atrás, as pessoas, na verdade, querendo organizar a igreja de uma maneira muito natural, sabe? Você é X, é aqui. Você é Y, aqui. Você é Z, seu lugar é aqui, você é assim. É Deus que faz isso, meus irmãos. É Deus que faz isso. Como que você tem feito no seu trabalho? Senhor, me dá uma promoção. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso. É esse o exemplo. Eu vivo na igreja. A minha vida é na igreja. Eu sou a igreja. E você? Talvez você não esteja sendo igreja. Talvez não seja a hora, o momento. Mas você tem sido um pai. Você tem sido uma mãe. E você tem pego os seus pensamentos e feito a mesma coisa. Olha, isso é X é aqui, Y é aqui, Z é aqui, T é aqui, A é aqui, do seu jeito. Será que Deus não poderia te mostrar um jeito melhor? Será que talvez não seria melhor com que aquela pessoa que é menos do que você está te orientando? Será que aquele seu funcionário talvez não poderia te dar uma direção vinda de Deus? Ou você acha que é você que sabe fazer tudo na vida? Por que será que a sua oração não está sendo atendida? Você é a única que carrega o seu fardo? Será que Jesus não tem carregado o fardo com vocês? Deus precisa dividir. O nosso fardo não pode ser pesado. Se ele estiver pesado, alguma coisa está errada. Se o seu fardo estiver pesado, você está errado. Antigamente eu fazia tanta coisa e não me cansava. Principalmente no início da minha conversão. No início da minha conversão eu fazia de tudo e não cansava. Depois que eu fui tendo um pouco mais de experiência, foi começando a cansar. Engraçado, né? Engraçado, né? Isso, né? Até parece que isso acontece comigo, isso, né? Quando a gente começa a se sentir, as pessoas começam a chamar a gente de pastor, de missionário. Qual que é a tendência? Cri, 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 cri. Pense, reflita você mesmo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nós nunca alcançaremos, faremos o melhor para Deus assim como Ele quer que nós faríamos. Nós estamos sempre fazendo aquém do que nós poderíamos fazer. Porque a gente começa a se achar. A gente começa a bater no peito. Olha, eu sou isso, olha, sabe? Ó, o quê? Precisamos parar e lembrar que tudo que nós temos de bom, tudo vem de Deus. Agora nós precisamos entregar a Ele tudo que nós temos de ruim. Amém? Abram a Bíblia em Provérbios 28. 28, 9. Só esse versículo que eu quero ler, que eu acho que é bem propício também para esse momento. Provérbios 28, 9. Irmãos, me perdoem pela sinceridade, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisas, é a palavra de Deus que está escrito. Entendeu? Então, cabe a vocês analisarem depois que acabar esse vídeo e verem se eu preguei fora de contexto. Se eu encontrei algum pretexto para pregar qualquer coisa fora da palavra. Se eu estiver fora da palavra, por favor,
me liguem, mandem uma mensagem. Olha, aquilo ali que você falou está errado. Eu quero que vocês me critiquem, por favor, em nome de Jesus. É dessa forma que eu cresço. Eu não quero me sentir melhor do que ninguém. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu quero que vocês mostrem para mim aonde eu devo melhorar, para que eu possa analisar e ver se eu estou errando e conseguir melhorar eu como pessoa. E automaticamente eu vou estar me melhorando como servo de Deus. Provérbio 28, 9, ele fala: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se nós desviarmos os nossos ouvidos daquilo que é bom, até a nossa oração será esquecida. Então nós precisamos, e as correções são boas para nós. Se as pessoas nos corrigem, é porque elas querem o nosso bem. Tem pessoas que têm medo de outras. Eu conheço inúmeras pessoas que não têm coragem de corrigir ninguém, porque ela se coloca no lugar de coitadinho. Sabe o que é? Eu respeito. Sabe o que é? Isso não é respeito. Isso é hipocrisia. Isso é omissão. Nós precisamos sim tirar a trave dos nossos olhos para nós tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, né? Então vamos tirar a trave dos nossos olhos se nós estivermos orando da maneira errada, com a intenção errada, para que Deus possa nos capacitar para a gente tirar o cisco do olho do nosso irmão. Não olhe isso como você não podendo tirar um cisco que está no olho dele. Se você estiver com uma trave nos seus olhos, com certeza você não consegue tirar o cisco do seu irmão. Porque você nem vai olhar o olho dele. Você só vai ver as coisas boas que ele tem. Mas nós precisamos entender que nós ajudamos o próximo quando a gente critica. Eu quero que vocês me ajudem. Me critiquem. Irmãos, eu estou aberto a críticas. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus eu tenho aprendido a lidar com críticas. E na prática, viu? Hoje eu sou uma pessoa, tenho me tornado uma pessoa melhor, mas ainda sou muito ruim. Sou muito ruim, muito. Muito ruim. Preciso melhorar muito. Talvez você já tenha me julgado a esse momento do vídeo. Se Deus colocou paz no seu coração, me conta. Tenha coragem, me fale o que eu preciso melhorar. Em nome do Senhor Jesus, eu vou pedir para que você ore por mim. Ora sempre por mim. Me coloca nas suas orações, por favor, irmãos. Eu sou um pecador. Talvez eu pequei muito mais do que você até hoje. Talvez eu errei muito mais do que você. Talvez eu tenha feito muito menos do que você. Talvez eu tenha falado coisas para você e não tenho feito aquilo que eu tenho pregado. Por favor, me ensina. Eu erro, eu sou um pecador. Não adianta eu falar para você achando que eu não sou um pecador. Eu sou ruim. Se existe alguma coisa boa em mim, isso vem de Deus. Não é do Ricardo. Por favor, irmãos. As nossas orações serão ouvidas. A partir desta live, as suas orações serão ouvidas. Porque você não vai mais falar para Deus as suas qualidades. Ele já te conhece. Você vai falar daquilo que você é ruim, daquilo que você é fraco. O Senhor vai mudar, o Senhor vai te fazer forte nos lugares onde você é fraco. Não seja um fariseu, seja um publicano. Dê glória a Deus por tudo que você esteja passando. Não comece a questionar a Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Não, agradeça, Senhor, porque eu tenho isso. Obrigado. Jó 1. Vamos ver aqui, Jó. Olha que Deus maravilhoso. Jó 1. Jó 1 é o exemplo para isso que eu estou falando, irmãos. Olha o que o Jó falava aqui, ó.
Jó 1, 20, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a vontade de Deus, que nós clamemos por Ele, diante de tudo aquilo que nós temos perdido. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, nos posicionar como pecadores. Nós nascemos sem nada a gente pode ficar. Está acostumado com bifinho, a milanesa, com filé mignonzinho? É isso que você está acostumado? Só sabe viver no alto? Fazendo analogia, né? Nós que somos pobres também, acho que a grande maioria aqui está acostumado a comer um ovinho, uma salsichinha, né? Dá uma empanadinha nela ali, dá glória a Deus. Ah, mas eu não vou sair porque eu não tenho vestido. Ah, eu não tenho aquele batom. Ah, eu não tenho. Ah, sabe o que é? Tá chovendo. Ah, sabe o que é? Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça. Como tem sido a sua fé? Por que será que a sua oração não é ouvida? Por que será que o seu clamor você não tem alcançado ainda o milagre do Senhor? Será que você está dependendo que Deus venha de corintiano na sua frente? Igual eu preguei semana passada? O paralítico lá do tanque, lá há 38 anos. Qual que tem sido o tempo que você está pedindo a Deus e não tem recebido aquilo que você gostaria? Será que a sua oração tem sido a do fariseu ou a do publicano? A nossa oração, irmãos, tem que ser uma oração em espírito e em verdade, uma oração com humildade, uma oração que possa agradar o coração de Deus e não ao nosso, e não ao da nossa esposa, do seu marido, e não ao seu filho. A sua oração tem que agradar ao coração de Deus, porque Ele é fiel para te entregar aquilo que você precisa. Não negocie com o mal. Não negocie com o seu ego, com o seu estado de carnalidade, de tão espiritual que você é, num posto tão alto que você está totalmente carnal. Você ora tanto, que o seu estado de carnalidade está parecendo aquelas picanha maturada. Sabe aquela carne que todo mundo não vê a hora de ter do lado essa picanha? Prefiro ser um mocotó, não sei se saiu isso, né? O pé do boi, do que ser uma picanha se for para satisfazer a minha carne. Prefiro ser a unha do dedo do boi que está debaixo da vontade de Deus, do que ser a picanha que atende somente às suas vontades carnais. Nós não podemos de maneira alguma negociarmos aquilo que nós somos perante a Deus. Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos e o que nós precisamos mudar. Por favor, me critiquem. Por favor, me liguem. Por favor, mandem mensagem para mim. Ricardo, não seja tão duro assim, eu acho que você... Talvez isso, em nome de Jesus, eu vou te agradecer em nome de Jesus. É isso que eu preciso. Pessoas que me criticam, pessoas que estão ao meu lado e falam onde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar. E é ao lado de pessoas assim que você precisa estar. Pessoas que te corrigem, mas te colocam para um lugar mais no alto, que te fazem acreditando que você é um pecador, mas amanhã você pode mudar.
Não pessoas que esperam você fazer 200.000 coisas para te dar alguma coisa. Saiba, irmãos, que Jesus já pagou o preço por mim e por você. Os nossos pecados estão pagos. Você não precisa ir de joelho daqui na Aparecida do Norte, não. Você não precisa orar 50 Pai Nossos, não. Você não precisa carregar um fardo enorme nas costas, não. Arrependa-se apenas dos seus maus caminhos. Se humilha diante de Deus, que Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. O versículo da nossa igreja, segundo Crônicas 7,14. Ele vai te ouvir. Se humilhe diante dele. Amém? As suas orações passarão a ser ouvidas. Porque você não orar, não vai mais orar. Orar é conversar com Deus. Orar não é falar difícil. Orar não é ler a Bíblia. Orar é se entregar. Orar é se humilhar na hora dentro do banheiro, fazendo as suas necessidades, seja lá como você estiver. Não quero falar difícil. Tenho que falar o mais simples possível. Se você usa crack, cocaína, maconha, bebida, cachaça, sei lá, fuma cigarro, fuma narguile, fuma no problema seu. E de Deus, não é nosso, não é meu, não é do pastor. Cabe a você apenas se arrepender e falar: Senhor, eu sou fraco, tira isso de mim, me ajuda que eu não consigo. Me ajuda, eu sou um pecador. E aí Ele ouvirá dos céus e te ajudará. Agora, se você se colocar: Senhor, eu sou bom, Senhor, eu faço tudo pro Senhor, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu sou bom, Senhor. Qual será que Deus ouvirá mais? Oração de quem? Deus não desampara um justo. Eu nunca vi um justo mendigar o seu pão. Se você tem sido justo nas suas orações, creia, continue, persevere. Seja resiliente debaixo desse mundo que tem massacrado as pessoas. Viva um evangelho verdadeiro. Viva o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de pessoas coaching. Não é evangelho de motivação. Não quero passar a mão na sua cabeça mesmo. Entendeu? Eu não quero mesmo e não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu quero que vocês venham e me corrijam. Eu quero ser corrigido, eu peco todos os dias. Eu preciso me melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Pense assim você também. Que você e sua casa serão abençoados. Você e sua casa servirão a Deus. Os seus resultados serão de Deus. Amém? Eu vou finalizar, irmãos, com a oração do Pai Nosso. Só que essa oração não vai ser uma oração de repetição. Não vai ser uma oração que nós estamos acostumados, não. Essa oração vai ser uma oração que vai ser um trampolim para nós entrarmos em um outro nível espiritual. Para nós entrarmos num outro nível com Deus, para Deus falar: meu filho subiu um degrau. Meu filho acordou, meu filho tirou a trave do olho dele. E a partir de agora ele vai falar comigo de uma maneira mais verdadeira, mais sincera, mais simples. Não é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, Senhor. Amém. Não é dessa forma. E sair para sua casa, encontrar as pessoas que você está acostumado da mesma maneira. O Senhor nos ensina a orar. Ele fala no versículo 9 de Mateus 6: portanto vós orareis assim. Olha,
Deus mostrando para nós, Jesus falando para nós assim, ó, ore assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se o nome do Senhor for santificado na nossa vida, nós não iremos blasfemar, nós não iremos fazer um monte de coisa. Quando falar de Jesus para nós, nós estaremos de ouvidos abertos. Seu nome é santo, Senhor. Eu estou dando atenção para esse orelha seca que está falando aqui, mas ele está falando, é a sua palavra, não é ele que está falando. Ele está lendo o que está na Bíblia. Eu não estou escutando esse orelha seca aqui. Eu estou, na verdade, ouvindo a sua palavra. Ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede para vir o reino de Deus na sua vida. E o reino de Deus na sua vida, ele vai trazer mudança. Se você ora o Pai Nosso, saiba, se você está lendo com sinceridade, ele vai mudar os seus resultados. Ele vai mudar a sua mente. Ele vai mudar o seu coração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se você pede, o Senhor é fiel para entregar. Você acha que ele vai desamparar? Se ele cuida dos pássaros, quem dirá de nós? Eu nunca vi um justo mendigar o seu pão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se nós não perdoamos aquele que nos tem ofendido, como que Deus pode nos perdoar? Pare e pense. Se você tem orado e tem entendido o que está escrito. E eu vou falar uma coisa, existem muito mais mistério do que esse que eu estou te falando. Ore com calma. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te mostrar muitas coisas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor, a própria palavra dele, nos garante que nenhuma tentação é maior do que nós podemos resistir. E aí, nessa oração, a gente fala, não nos deixe cair. Só que ele já nos garante que a tentação que ele permite não é maior do que a gente pode resistir. Então, cabe a nós nos posicionarmos. Jejuando, orando, vigiando, clamando, amando, frequentando a igreja, tendo comunhão com os irmãos. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Se é de Deus o reino, se é o poder é do Senhor e a glória é dele, então por que você anda preocupado? Por que você está ao ponto de sair da igreja? Ou está ao ponto de abandonar a sua equipe, abandonar a sua missão, abandonar a sua família? Se o reino, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória. Se Deus tem poder, ele pode mudar. Se você crê nisso, aí sim você vai. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é fato. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado pelos meus pecados. Se você tem guardado rancor de alguém, eu de verdade, posso falar uma coisa para vocês? Existem inúmeros crentes convertidos há anos que não gostam de pessoas dentro da igreja. Que olham, falar que nojo, que viram as costas para uns para outros. Olha lá fulano de tal vindo. Olha lá fulano de tal. Por que será que a oração delas não é ouvida? Por que elas não saem do lugar? Talvez saia de uma maneira humana, com forças humanas, jeitinhos brasileiros. Nós precisamos sair de uma maneira espiritual, de uma maneira divina, de uma maneira santa, de uma maneira que o homem não pode tirar. Aquilo que Deus entregou, o homem não tira. Busque a Deus em espírito e em verdade, pois ele ouvirá dos céus, sarará sua terra,
Tudo isso é palavra de Deus. Essa semana eu peguei 2 prostitutas no meu carro. 2 prostitutas. 2 vezes diferentes. Por que será? Eu fico perguntando, por que será? Cri, cri, cri. Para eu pregar para elas. Por que que Deus permitiu? Porque Ele sabe que eu poderia cair em tentação. Mas o que habita em mim é maior do que o que está no mundo hoje. Então saibam vocês que aquele que habita em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É você o culpado. É você aquele que pode fazer com que as suas orações sejam ouvidas. Viva aquilo que Deus verdadeiramente quer que você viva sobre essa terra, sobre a sua casa, família, ministério, igreja, relacionamento, seja ele qual for. Pede a Deus aquilo que está em sintonia com Ele. Peça a Deus. Amém? Vamos orar? Espero que Deus tenha falado com você, eu creio. Espero não, eu creio que Deus falou com você e Ele vai continuar falando com você esse resto da semana. Toda vez que você orar, o Espírito Santo vai te incomodar. Não precisa falar palavras difíceis. Não precisa se achar melhor do que ninguém. Não precisa achar que você não sabe orar. Pode falar na gíria. Fale do jeito que você quiser. Mas fale com sinceridade. Não precisa ser um poliglota, nem um cara cheio de curso, cheio de teologia, não. Seja sincero, transparente, humilde. Se reconheça como um pecador, como uma pessoa que erra, como uma pessoa que precisa de cuidados. Deus está chacoalhando a terra. Vocês acham que esses milionários estão pensando o que agora? Trancados dentro de casa. O dinheiro era o Deus deles. Agora eles estão vendo que o dinheiro não vale nada se eles não tiverem saúde, né? Muitos ateus estão clamando, pelo amor de Deus, agora. Amém? Vamos orar? De uma maneira simples. Em nome do Senhor Jesus, que Deus use a minha boca agora, da maneira mais simples possível, para que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a presença do Senhor habite dentro do seu trabalho. Que a presença do Senhor habite cuidando dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Amém? Senhor, me usa neste momento com palavras simples. Pai, que eu seja verdadeiro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para alcançar essas vidas, essas famílias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, cada irmão, cada servo, cada vida que está ouvindo a sua palavra nessa noite, Senhor. Pai, eles se dedicaram talvez de uma maneira que eles nunca tiveram se dedicado anteriormente, Senhor. Porque eles talvez pensavam que não sabiam orar, que precisaria cumprir um protocolo, precisaria estudar, precisaria ter um cargo na igreja, Senhor. E o Senhor nos mostra hoje que basta a gente saber falar, Deus. A gente conversa com os nossos pais, com nossa esposa, as mulheres conversam com seus maridos, filhos. E não é diferente conversar com o Senhor, Pai. A gente quer abrir o nosso coração, o Senhor conhece, Pai, quem nós somos. Nós não queremos nos vangloriar, não queremos nos exaltar, Pai. Porque a sua palavra diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, Pai. E aqueles que se humilham serão exaltados. Nós queremos apenas nos humilhar diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, quanto, Pai, que a gente tem errado, quanto que nós somos falhos, quanto que a gente tem pecado, Deus. Se eu tenho deixado de falar da sua palavra para alguém, Pai, que o Senhor me mostre, me traga mais coragem para falar da sua verdade, de apresentar o seu evangelho, Senhor. Oh, Pai, cuide, Senhor Deus, da nossa igreja, abençoe os nossos líderes, aquelas pessoas que têm orado por nós. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos garantiu, Pai, a sua presença. Basta a gente crer, Pai.
que o Senhor veio em carne, que o Senhor é Filho de Deus. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso, escuta as nossas orações, Pai. Por mais que a gente às vezes não sabe falar, não sabe se comunicar, me perdoe a maneira como eu tenho transmitido essas pregações, talvez de uma maneira estúpida, bruta, Senhor. Talvez de uma maneira muito explosiva, as pessoas não estão acostumadas, elas estão acostumadas com palavras brandas, e eu sou muito explosivo. Me perdoa, Deus. Ô Senhor, o Senhor pagou o preço, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está permitindo que eu me torne uma pessoa cada dia melhor, Pai. Estou longe da sua vontade, muito longe, mas eu quero, Pai, cada dia mais aprender um pouco mais do Senhor, conhecer a sua palavra, Deus, estar um pouco mais profundo, Pai, no seu conhecimento. Muito obrigado. Dê uma semana, Pai, um final de semana abençoado para cada um aqui, e que o Senhor possa estar visitando a casa, cuidando daqueles que estão enfermos, passando por essa pandemia, amém, cuidando dos médicos, dos enfermeiros, abençoando aqueles que estão com máquinas de respirar, Deus. Amém. Pai, que o Senhor possa desligar essas máquinas e colocar um sopro no pulmão deste povo, Senhor, amém, que depende apenas de um sopro do Senhor. Aqueles mecanismos, esses maquinários são todos humanos, Pai. Mas quem é que garante a vida é o Senhor. Então, Pai, cuida dessas vidas, poupa aqueles que ainda podem ser poupados, que ainda podem se converter dos seus maus caminhos e ainda podem se arrepender, Pai. Amém. Não permita, Senhor Deus, que o mal leve, Pai, vidas sem que tenham te conhecido, sem que tenham tido a oportunidade, meu Pai, de te aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam estar debaixo da vontade de Deus, cada dia mais orando e crendo que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O Senhor é lâmpada para os seus pés. Amém. Vocês serão o sal da terra, a luz do mundo. O Senhor não irá te desamparar. Aprendam a descansar. Orem e descansem com a certeza de que o Senhor irá suprir todas as suas necessidades. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. Se puderem, compartilhem, mandem esse vídeo. Se foi bom para vocês, eu tenho certeza que pode ser bom para outras pessoas também. Tá? Não porque foi o Ricardo que pregou, e sim porque o Espírito Santo falou com você nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês, tá? E me perdoe por alguma coisa, irmãos. Fiquem com Deus.